Olá, Doratingos, e aí, como vocês estão? Nós estamos aqui na nossa fase de, como que eles falam, do ano sabático. A gente está meio nisso, não diria um ano sabático, né? Aqui quem está falando, para não perder o costume, para começar, quem fala aqui é a Ellen. E quem fala que também é a Elisa. É um período sabático, pode ter um Isso, ano, pode ter até a vida inteira, porque às vezes leva muitas décadas para você se encontrar da maneira que você sonhava, mas não sabia como. Pelo menos eu entendo isso para mim hoje em dia. é E por isso aí aí. que eu queria, essa palavra, período. É um período sabático, porque a gente vai ter, como a Elisa disse, vários períodos, o ano inteiro, a vida inteira, porque a gente está sempre mudando, né? Então, se a gente se Sim, permite mudar, a gente dá abertura para que as coisas. Se você, no meu entendimento, tá, gente? Se você se permite mudar, então você também se permite gestar coisas para ter novos produtos lá na frente. Gestar que é silêncios, né? De você buscar uhum, silêncios, buscar outras fontes, outros conhecimentos em outros lugares ou não, talvez dentro de você mesmo, mas é isso. Aí sim. as falas ficam diminuídas. Pelo menos comigo acontece assim, né? Eu fico mais quietinha. Sim, eu também entendo que eu gosto de estar em silêncio ou mais reclusa, de certa forma, ou fazendo o mínimo possível para continuar existindo, digamos assim. Então, eu só sei que eu já tô na vibe aqui, talvez, da sequência do DoraCast, que não vai ser mais DoraCast que fala de dramas, séries e filmes exclusivamente. E provavelmente vai ter mais um período sabático aí, ou não, não sabemos. É, vai ser uma vibe. Aliás, a gente não falou claramente, né, que o DoraCast vai acabar nesse formato. Estão falando agora. Vai estar no título também do, do podcast, do vídeo. Vai estar como um encerramento de um ciclo que foi muito legal, que começou cheio de gás, quando a gente entendeu que os doramas traziam bastante conteúdo emocional, tanto de autoconhecimento tanto de conhecimento que a gente podia explorar e dividir, compartilhar. E eu estava comentando com a Ellen que encerrar isso vai trazer mais liberdade para a gente poder criar outras coisas, tanto no individual e até nessa sequência que provavelmente vai ser no estilo, talvez até continue o nome de um quadro que tem no DoraCast, que é o Chá das Doras, Chá com as Doras, para poder pegar um chá mesmo e conversar sobre a vida e o que vier de assunto naquele momento. E que é um lugar seguro, pelo menos que a gente construiu, para a gente poder falar do que a gente quiser e só com mais liberdade e sem um roteiro, sem um. Tem que assistir uma série para conversar sobre, tem que criar alguma coisa diferente para ver se dá certo ou para expandir. Porque, querendo ou não, em época de onde tem de tudo, praticamente, ser diferente pode ser que atraia mais pessoas e quem não quer também viver de construção de conteúdo, compartilhar como que pensa, o que faz, que é interessante, até chegar ao ponto de ensinar alguma coisa, quem acha que tem algo para ensinar, pelo menos eu imagino que seja o nosso propósito aqui. Não é sair contando sobre a vida num lugar de somente expor, porque não é algo que fala comigo, depois ele confirma ou não. E não estou falando também que quem faz isso é errado, é certo, cada um vai fazer aquilo que acha que deve fazer. Mas para mim não funcionaria somente expor. Até porque eu tentei me expor quando eu era criança, mas aí o ambiente que eu cresci, e provavelmente eu tinha muito que aprender com isso, me colocou em muitas caixas, das quais eu fui me libertando de muitas delas, ainda tem outras que provavelmente eu vou descobrir que eu ainda estou encaixotada, metaforicamente falando.
E hoje eu quero compartilhar aquilo que eu acho que eu deva compartilhar ou deseje compartilhar. E estamos prontas, de certa forma, para compartilhar das coisas que a gente está pronta para, mas ainda não está 100%. E mesmo que seja imperfeito, 100%, esse 100% é o estar pronta para, né? Como que vai vir, se vai ser 100%, se vai ser 50%, o que que vai vir, aí tem que fazer para saber, para descobrir. Bem isso, né, Elisa? Você falou de encaixotada e eu me venho muito engessada, né? Esse formato que a gente tinha era muito bacana, como você falou no começo, cheio de gás, e a gente aprendeu a trabalhar uma com a outra, a gente sabe como que uma gosta de trabalhar, como a outra gosta, então isso foi muito legal, foi muito importante para a gente conseguir formar essa dupla, porque não está Uhum, acabando porque a gente brigou, porque a gente não consegue trabalhar mais juntas. O contrário, a gente descobriu que a gente consegue trabalhar bem juntas, mas a gente, tanto eu quanto a Elisa, a gente gosta de ser livre. Né? Então, esse uhum, negócio de engessar muito acaba que a gente entra nessa caixa que a Elisa está contando e aí não, a criatividade não flui. Né? Então, nós estamos em. Né, vocês sabem que nós somos terapeutas e terapeuta o compartilhar do terapeuta é muito do coração, né? Então tem coisas que vão deixando de fazer sentido, porque aquilo já cumpriu o seu papel, já foi uma ferramenta muito boa. Os dramas, claro, até hoje tem uns que a gente assiste que a gente fala, poxa, isso aqui está me ajudando pra caramba. Mas o tempo da ferramenta já deu aqui para nós, assim, no sentido de compartilhar. A gente vai continuar vivenciando isso, e pode ser que lá na frente, se a gente volte com chá com Doris ou com outro formato, outro formato é óbvio que vai ser, mas com outro nome, a gente não vai deixar de falar, porque são coisas que trouxeram alegrias na nossa vida, mas é de uma forma mais livre, né, mais tranquila, não ter isso de tem que fazer para fazer algo, né, tem que para quê, não é isso que a gente quer, a uhum, gente não gosta, e enquanto terapeuta a gente também não gosta disso, né, é tanto que quando a gente atende as pessoas, a gente tem um formato, claro, a gente segue um protocolo, mas tem um formato mais livre mesmo, né? Porque cada pessoa é única e cada um faz de um jeito. E a gente passa por esses momentos. Às vezes a gente quer um momento mais fechado, um momento mais aberto, e isso é legal, essa transição, a gente poder transitar nisso. Né? Então, o encerramento do Dora, que como a gente estava conversando, a Elisa e eu estávamos conversando, a gente estava falando disso. Né? É legal a gente fazer esse fechamento mesmo. Ó, estamos fechando isso aqui. É importante, porque a gente fecha um ciclo. E aí esse uhum, ciclo fechou, agora a gente tem uma energia livre para continuar outras coisas, né? Para fazer outros projetos, dar continuidade nesse aqui de uma forma que a gente gostaria de compartilhar nesse momento, porque aí conversa muito com o momento da vida que a gente está, né? Então uhum. é umas coisas mais unidas assim, né? Com o nosso momento de vida agora. Né? E o Dora sempre teve isso. O momento de vida de drama foi, vivemos ele, compartilhamos aqui. Agora a gente vai viver outro e vai compartilhar, talvez sim, talvez não. Isso, Sim, né? Isso está livre, né? A gente deixou essa energia livre. é. Eu acho que pode ser um formato da gente pegar e tomar um chá ou tomar uma água e conversar sobre a vida e um lugar até para a gente se conectar com aquilo que for falado para transcender aquilo. Vixe. Ó, foi lá É, então, na expansão do. do assunto. E igual eu tava falando com a Ellen antes, tem algumas coisas que eu observei que elas precisam de muita estrutura que eu tenho desejo de desenvolver. Uma tá para sair no dia do meu aniversário, que vai ser 13 de agosto. Então, se você escutar agora, vai ser na semana que vem. Se você escutar depois, já passou. Mas até eu chegar no formato disso, e isso tem um formato mais específico, precisa de um estudo, precisa da minha disposição de ler, entender e também deixar um espaço para eu falar sobre o que eu entendo daquilo, porque hoje em dia não cabe só para mim, não cabe só vir e falar, repetir informações de outras pessoas.
eu acho que é legal a gente conectar com aquilo que a gente entende, humaniza mais o conhecimento. Igual eu falei, não é certo nem errado, é como você, como eu, entende que algo deve ser feito. E tem outras coisas que eu quero fazer que precisam de muita estrutura, de estudo também, de planejamento. Então, eu vou precisar de energia para fazer isso, vou precisar de energia para manter outras coisas, fora de preciso criar uma rotina, um mínimo de que seja para cuidar de saúde física, para dar conta de tudo que eu quero fazer e de todos os lugares que eu quero chegar fisicamente, não só online. Então, ter um lugar que é seguro, que nem que a gente converse uma vez por mês e grave alguma coisa e que dure 2, 3 horas, mas assim, é um lugar de tipo, vou estar aqui, vou conversar sobre o que a vida me contar, digamos assim, que minha alma pedir, e é um lugar seguro, é um lugar que a gente construiu, e é uma egrégora, falando de coletivo, de pensamento, que tem muita cura naturalmente, porque tem tantos insights que tem aí de sei lá quantos anos que tem o nosso grupinho no WhatsApp, que só eu e a Ellen, que tem de insight ali, de que cada uma falou, de desabafo. Então, eu acho que é a gente criar esses lugares que nesse formato de que a gente fazia já não serve mais pra gente, mas criar uma outra maneira de ter esse espaço para que ele continue e que o que a gente compartilha possa chegar em outras pessoas, ou mais pessoas, ou as mesmas, ou em uma só, que possa falar e pensar, ou refletir e aprender alguma coisa também, ou se tocar de algo, eu estou passando por isso, né? Fazer correlação, fazer associação, usar a cabeça, que a gente usa bastante, mas também se permitir sentir algo, entender o que está sentindo, porque a gente vai continuar falando de. Talvez a gente quer falar de algo mais amplo, né? Provavelmente é isso, mas que fale de ser humano, de que sente, que pensa, reflete, que erra, que aprende. Não sei o que pode ser uma conversa, talvez uma conversa tipo essa que a gente está tendo agora, que é um assunto vem e vamos apenas hablando o que vem para ser hablado. E é muito isso, porque sempre foi o que a Elisa e eu, né? A gente sempre falou isso no Dora, né? Que eram coisas assim. A gente quer falar da série sim, mas a gente gostaria de levar um deixar um valor ali daquilo que a gente tirou, né? Que é o objetivo até agora não mudou, né? A gente sempre deixar uma sementinha ali para vocês olharem para si, né? Porque é o que a gente faz aqui o tempo inteiro, né? A gente fica buscando dentro de nós mesmos coisas que nos façam bem, não só naquele sentido do gratiluz, gratilovers, não é nada disso, é de fato a nossa busca, né? Sempre estar bem e, e isso ser bom para todos que estão à nossa volta. Então, esse é o objetivo de compartilhar as coisas. Então, a gente ter essas conversas, que, como a Elisa falou, 2, 3 horas, é o que a gente faz mesmo. Lá no grupo a gente fica, né? Às vezes tem áudios ali, um monte de áudio, um monte de coisa, porque é essa energia que nos uniu, né? De compartilhar essas coisas, os insights, e fala, caramba, isso aqui trouxe lucidez, caramba, isso aqui eu não tinha pensado, nossa, que legal. E aí aquilo já muda o nosso dia, né? Às vezes a gente não dá num dia muito legal, a Elisa me traz uma informação e aí eu falo, caramba, isso melhorou meu dia, né? Ou eu levo alguma coisa para ela, nossa, isso fez sentido aqui, já vai dar para mim olhar de um outro lugar. Então, é com isso que a gente quer continuar trabalhando, né? É isso que a gente quer fazer e sem rótulo de nada, né? Simplesmente é. Como a Elisa falou que está num projeto de estudo, eu também estou estudando bastante, então o tempo da gente tem que ter uma rotina,
porque eu sou muito, eu disperso muito fácil, então se eu não tenho uma rotina para estudar e eu fico, né, já a pessoa já não, né, como Pelo menos dispersa uma. fácil, aí fica difícil de você se concentrar, então precisa ter uma rotina. Então, eu sabendo que eu tenho aquele tempo para aquilo, vai ficar melhor para eu me dedicar. E também eu não gostaria de ser papagaio, né? Eu quero ter a minha, claro, o conhecimento que eu adquiro de outros pensantes, né? De outros pensadores, é muito importante. Mas só que eu preciso também, dentro daquilo que eu tive de conhecimento, unir com o que eu acredito também. Aí a gente tem a sabedoria, né? Porque conhecimento muita gente tem, mas sabedoria é uma coisa que só pode se dar dentro do que eu acredito quando você pensa, né? Você não está só sendo papagaio daquele pensador. E não tem nada de errado com isso, não. Mas eu aqui, dentro do que eu acredito, eu acho que a gente precisa pensar também. E aí aquilo faz sentido, não faz sentido? Como que a Ellen traduz aquele pensador dentro do sistema dela? E talvez essa informação fique mais fácil para outras pessoas entenderem o que aquele pensador trouxe, que foi difícil e tal, sabe? Esse tipo de coisa. Então, Uhum. é trazer uma linguagem mais da Ellen mesmo, a Elisa mais dela mesmo. Mas para isso a gente precisa estudar mesmo. Não tem como a gente fugir disso, não, gente. Quando você quer ter É, sabedoria, você precisa de um estudo aí. E principalmente estudo sim, de você, como você funciona mesmo. Né? Para você saber como que você recebe as coisas de fora. Então é um negócio assim sim. complexo. E é pensar e tem que agir também, né? A sabedoria, ela se Sim, constrói na prática. exatamente. Tem um negócio do RH que chama chá, né? Que é fazer, saber fazer e ter, né? Saber, saber fazer e fazer de fato, né? Porque aí você Uhum. tem você sabe, aí você sabe que você sabe fazer. Mas aí só nisso você não faz nada, você não constrói nada. Mas aí quando você vai fazer, que é o que a Elisa falou, quando você põe a mão na massa, aí realmente você adquiriu aquela sabedoria. Isso é interessante. Uhum. Para quem não sabe, eu gosto muito de tarô. E Nós gostamos, né? Só que eu não tiro. é, eu faço leituras de tarô e tarô terapêutico. E eu me descobri a louca dos tarôs. Talvez eu já tenha falado sobre isso. E depois de uma fase de muito louca dos tarôs, eu vendi vários, mas restaram alguns tantos ainda, enfim. Eu tava pensando se esse fim de ciclo do DoraCast era interessante e tal. Aí, pensando em sim finalizar, aí saiu a carta do Pajem de Paus, que é um jovem olhando para o horizonte, segurando um. Como se chama isso? Não é bem, é tipo um cajado, mas não é bem um cajado. Ah, isso. Agora eu não vou lembrar. O pajem é um jovem, então, por exemplo, um adolescente que está meio que reiniciando alguma coisa. Então, pode ser que esse fim dê reinício a algo, que é o que a gente está comentando aqui mesmo. E algo mais conectado à espiritualidade, com mais ação, mais atitudes, mas ainda é jovem, então talvez não tenha algo muito certo, mas tem o vigor de recomeçar. Aí eu perguntei sobre esse fim, o que que poderia vir com esse fim exatamente. Eu não lembro exatamente se foi essa pergunta, mas é algo um pouco diferente da primeira. A primeira foi assim, tá, encerrando o DoraCast, que energia sai? Então vem uma energia de reinício. Finalizando mesmo, possivelmente foi isso que eu pensei, que carta sairia? Aí saiu a carta da Rainha de Ouros, que é uma rainha que está segurando bem firme um ouro, que é uma grande moedona que ela segura assim perto da barriga dela, como se ela estivesse gestando aquilo ali. Quando é a Rainha de Ouros, é algo mais tipo a mãe, ou aquela. É uma energia mais lenta, mais.
no seu tempo, o tempo da Terra. Então, talvez um gestar mesmo de algo, pode ser tanto no para a energia do DoraCast vira outra coisa, mas também pode ser para a gente também, dando um tempo de ver como que isso vai se modificar e se materializar depois. E um possível futuro do DoraCast, eu tirei a carta do Mago, que é um jovem também, mas ele tem todas as ferramentas que ele precisa para criar coisas, fazer coisas, manifestar aquilo que ele deseja. Então, vem uma energia muito boa e é a carta número um, que é a carta de início. Então, um fim de algo dá um início para outras coisas. E é bem isso que acontece quando você tem a coragem de finalizar aquilo que já não precisa ter mais na sua vida, mas está tão apegado, mas tão apegado, que é difícil de soltar, é difícil de dar fim. E muitas vezes você não termina coisas e é uma vida inteira, interessante do ponto de vista, desperdiçada uma energia que poderia ser colocada em outras oportunidades, outras possibilidades que um fim permite quando você sente que aquilo acabou mesmo, pois dá abrir espaço, igual a gente falou, para outras coisas, seja elas quais forem, ou você talvez nem saiba qual. Mas se você não finalizar um ciclo que não te faz mais feliz, que está pesando, que está te travando em algum lugar, e se a gente não tem a coragem de terminar isso, não vai ter a possibilidade de surgirem coisas novas na sua vida. O Então, que você acha? eu adorei as cartas. É cetro o nome daquilo que ele está segurando? Ou é outro nome? Cetro. É, porque Cetro, acho que é coisa de rei, não é? ah, Que é algo menor. então não é. Mas acho que é Então tipo não um vou saber. cajado mesmo, É, mas é. o cajado dele tá mais bonito, né? Que quando a gente pensa em cajado, a Pode. gente pensa naquele do ermitão, aí é tudo esquisito, né? Ah, tá. Eu penso, né? Não é a gente. Mas é isso que a Elisa falou do as energias, me veio a palavra muito auspicioso, né? É uma palavra Uhum, bem legal para esse final de ciclo. Não é um final, como a gente falou, não é um final trágico. Mas claro que a gente tem um apego. Então, se a gente fica na teimosia de manter algo que a gente sente que tem fim e que a gente não dá um fim, essa energia está presa com a gente. Então, energia presa, ela gera, eu já ouvi falar disso, a medicina chinesa traz muito isso, né? Você prende energia no seu corpo, no seu sistema, começa a travar uhum, o corpo mesmo. E às vezes a gente não entende isso e a gente acha que a gente, por teimosia, porque às vezes a gente acha, tem teimosias que valem a pena porque você está seguindo um caminho, você fala, não, é aqui, e você não quer ouvir ninguém porque aquilo vem de dentro de você. Mas nesse caso uhum. nosso aqui, a gente sabe que precisa fechar, né? Então, se a gente não fecha, fica numa teimosia porque a gente está apegado àquilo, porque a gente se apega, né, gente? São filhos, né? A gente cria, projetos são filhos, né? Então a gente cria, a gente gosta, a gente fala assim, ah, não quero terminar, mas é um negócio que a gente sente de fazer, mas que é necessário fazer, né? E vai ser melhor do que já foi, né? Por isso que a gente termina um ciclo, né? Porque a gente sabe que vai ser melhor. É sobre isso. Exatamente. E eu acho que é isso, né, Ellen? A gente tinha Isso. preparado para falar de uma outra série que foi muito legal. Fica até a dica, a gente não vai comentar sobre ela, que é Our Unwritten Soul. Você sabe o nome em português? É, Lembra? peraí, é Nova Seul, é alguma coisa com Seul, um olhar sobre a... Ai, Uhum. gente, eu não lembro agora. É com a atriz que fez. Gente, fugiu tudo agora. Então, Enfim, a gente já tá sumiu. travando mesmo. Tá o ciclo se acabando, literalmente. Mas, enfim, a série Our Unwritten Soul é uma série que fala das irmãs gêmeas, que até então são personalidades bem diferentes. Uma mora em Seul e a outra mora no interior.
Elas têm uma vida complicada, perderam o pai. Aí tem um vizinho delas também, que tem ali umas questões de algumas deficiências físicas por causa de um acidente. Enfim, eles crescem, conta a história deles crescendo, conta a história dos traumas, conta a história sobre as mães, os pais, a avó de uma delas, das gêmeas, no caso. É uma história bem bacana, eu me identifiquei bastante em vários aspectos. E até os cachorros, não sei se estão escutando, concordam comigo. Enfim, talvez o microfone não capte. E a gente tinha programado conversar sobre ela, só que daí, aquilo que a gente já vem conversando, acho que em todos os episódios que a gente gravou, dessa terceira temporada, de que já foi demorado para a gente iniciar. Então, já estava minguando a energia, né? Vou pensar no ciclo da Lua. A Lua, a cada 4 semanas, a cada 3 semanas, praticamente um pouco mais, ela mingua, ou seja, é uma fase de que precisa ir embora alguma coisa para ela nascer de novo, né? A lua nova vem depois. Então, acho que é, é isso, assim. Você descobriu o nome da série? É uma Seul desconhecida. Hum. Uma Seul desconhecida. E é uma série, como eles falam, muito bacana mesmo. Sim, trouxe vários insights sobre trauma, sobre a questão da nossa criança interna, ferida, que a gente pode conversar daqui mais para frente sobre isso, quando voltar, quando a gente sentir de gravar. Talvez a gente nem demore, mas a gente precisa dar um fim para esse formato, é igual eu falei, porque as energias com esse fim, elas estão ótimas, não tem nenhuma carta negativa, digamos Negativa. assim, que Uhum. parou. E, Ellen, como você quer encerrar este episódio? Eu vou tirar mais umas cartas aqui para fazer Tá algumas bom. mensagens, vai que alguém que escute precisa delas além da gente. Eu quero fazer o link com essa série com o nosso término, porque a Sim, série trata exatamente disso. Né? São pessoas que estão apegadas em certos momentos da vida que elas não conseguem sair. Claro que tem sim. traumas, tem coisas que acontecem na vida e tal, mas elas estão apegadas. Então elas acham que não vão dar conta, então elas vão vivendo o mesmo sem sair do lugar. E aí, num Uhum. determinado momento, elas percebem que não, que elas podem fazer diferente, elas podem soltar aquela energia e buscar um outro caminho, e que esse caminho que elas não vão ter Hum, controle nenhum, porque a gente nunca sabe, gente, se vai dar certo ou não. O nosso problema com a apego é exatamente esse. A gente quer controlar. Por quê? A gente está num lugar já confortável. Então você pensa assim: por que que eu vou me arriscar num outro lugar que eu não sei se vai dar certo? E aí é onde a gente bosteia, desculpa a palavra, mas é onde a gente caga na nossa vida, porque a gente fica querendo controlar o que vai acontecer e a gente não deixa esse fluxo de energia chegar. Como vocês viram as cartas que a Elisa tirou, são todas cartas muito boas, muito positivas. Então, se a gente bloqueia um fluxo, né, a gente não recebe o que está lá. A gente vai ficar recebendo isso que está aqui e a gente já percebeu que não dá. Assim como as meninas de Uma Nova Seu Desconhecida percebiam que não dava mais, mas elas continuaram porque tem um monte, né? Na série tem N questões. Mas se elas, quando elas se permitiram sair daquele lugar, elas voaram. E aí as coisas ficaram muito leves, muito mesmo, vocês não têm noção. Então eu queria fazer esse link com essa série, que é uma série muito bacana. Fica a dica para vocês assistirem. As redes sociais do Dora, a gente não vai desativar. Então, de vez em quando, a gente pode fazer uns posts. A gente viu uma série bacana, coloca lá, mas não é uma obrigação, né? Algo que a gente tem assim, quero ouvir isso aqui, acho legal colocar lá. Coloca, tá uhum. tudo certo. E tem muito conteúdo lá. Então, quem quiser visitar, vai estar lá para vocês visitarem, né? Tem muita gente ainda iniciando, né, sendo dorameiras, começando a ser dorameiras, então tem muita coisa lá que a gente já deixou, já comentou, então vocês podem continuar vendo e, Uhum. e procurando assim, falando, nossa, elas trouxeram um negócio que tem sentido, ou não, nossa, isso aqui nada a ver, tá tudo certo, comentem lá do mesmo jeito, né? A gente não vai sumir, a gente só vai Uhum.
dar uma pausa mesmo nessas. Dar uma pausa não, vamos parar com as gravações, mas o conteúdo que está lá continua lá. Sim, e provavelmente a gente vai continuar usando o DoraCast, mas Uhum. vai vir aí com chás das Doras, talvez um nome que não mude muito de Dora. Dora é Vamos muito dar um fácil, é um nome nome. gostoso, né? Vamos continuar com o chá das Doras. Daí vem quando a gente sentir que vem, tá pronto, e a gente avisa quando tiver. Para minha parte, encerrar, eu tirei 3 cartas aqui e um recado muito para nós. E provavelmente quem escutar, se achar interessante. A primeira carta que pulou foi o Rei de Paus. Muitos paus aqui, né? Fala de atitude, de conexão com a espiritualidade. O Rei de Paus é aquele que é um rei, pode ser um rei mais sensual, ele tem ali a energia interessante dele, e ele toma atitude, ele faz o que precisa ser feito, decide, toma decisões. Então, tomamos uma decisão, seguimos com ela. Isso aqui, para mim, vem muito da gente sair da defensiva. 5 de paus. Tem várias pessoas meio que tentando defender o seu. E aí ele falou de apego, né? Então vamos sair dessa defensiva, de estar nesse apego, nesse conforto que está incomodando. Até quando a gente mantém coisas que nos incomodam e mantém esse lugar de, eu preciso defender isso aqui porque é confortável, mas tá um cocô, igual você disse, tá ruim. E saber equilibrar as coisas. Não é que eu vou desistir de algo, que eu preciso desistir de tudo. Eu preciso desistir da vida. Eu só vou desistir de 0, alguma coisa por cento daquilo. Porque se for contar a minha vida e a da Ellen em anos, que tem muitos ainda a vir, provavelmente, esse espaço que a gente investiu e gostou muito, não está terminando porque tá ruim, não. A gente tá terminando porque a gente quer ver o que, que pode ser criado além disso. E deixando mais aberto, né, mais livre, igual ele falou. Saiu 2 de ouros, que é você equilibrando mesmo. Tem que dar, a gente dar conta de equilibrar as coisas e continuar com a vida. Processo mais lento, mais devagar, mas totalmente possível. Agora eu querendo, cara, agora cada uma talvez quer olhar para o seu próprio ouro, encontrar onde eu posso fazer a diferença, colocar isso para o mundo. E aí, de vez em quando a gente sentir, quando a gente vê que tem bastante coisa para conversar, ou de repente coisa para desabafar, mas um lugar mais transcendente, pelo menos na minha humilde opinião e sem modéstia nenhuma. É, a gente compartilha um chá com as Doras e se você escutou todo esse episódio que está acabando agora, pelo menos na minha fala aqui, compartilha suas opiniões sobre ciclos, sobre se você chegou no Dora já faz tempo ou se foi agora, exatamente neste episódio. E fica o convite para você voltar, se você é muito dorameiro, como a gente ainda é, mas não é muita porcentagem agora da nossa vida de conteúdo. Assiste, escuta, porque pode ter muita cura, pode ter muita informação interessante, dicas. E a gente continua nas nossas redes. Eu, Integra, a Alma, em praticamente todas as redes eu tô. E a Ellen, quais são suas redes, Ellen? E eu Seus aqui, arrobas? as minhas redes, eu uso Ellen Frazão, que é a minha pessoal mesmo, mas eu tenho na raiz, underline terapias. Então vocês procurem lá. E encerro aqui a minha Então, parte, agradecendo a todos vocês que escutaram, né, que ouviram, que nos deram força, apoio. Agradeço de coração e espero que todos fiquem bem e espero também encontrá-los num próximo DoraCast aí, que um DoraCast secreto ou R$ 2, então, mentira. Mas num próximo Dora aí, que pode ser Chá com Dora ou outros nomes aí que a criatividade nos permitir. Então, até o próximo, até mais, né? Um até abraço, daqui a Dora pouco. Tingos. Dora Tingos.